Quantos encontraram, digam amém. Capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz seja convosco da parte de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que em vós foi dada em Jesus Cristo, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Podem fechar os vídeos. Irmãos, antes de explicar o que foi lido aqui, o Senhor quer dizer, eu preciso contar uma pequena história. Segunda viagem missionária de Paulo. Aleluia. Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito não deixava. Paulo teve uma visão em todo e passa para a Macedônia. Paulo passou para a Macedônia, foi ali, criou a igreja de Filipos, desceu para Atenas, desceu para Corinto. Fundou a igreja de Corinto, 1 ano e 6 meses ali, atuando poderosamente na mão do Senhor. Paulo conheceu Priscila e Áquila, fabricantes de tenda. Eles foram com ele para Éfeso. Paulo deixou eles em Éfeso, voltou para Jerusalém. Terceira viagem missionária, aleluia. Nesse inteirinho, Priscila e Áquila conheceram um homem chamado Apolo. Diz a palavra que ele é poderoso e eloquente nas Escrituras, um homem que conhecia até o batismo de João. Então Priscila e Áquila conheceram ele, provém que nós vamos falar um pouquinho mais sobre o caminho. Então a palavra nos diz que esse Apolo quis ir para, aleluias, para ali a Macedônia e descer para a Caia. Então eles despediram e ele foi para a igreja de Corinto. Nesse tempo Paulo começou a fazer sua terceira viagem missionária, passou pelas igrejas, aleluia, se estacionou em Éfeso, ali ele ficou 2 anos. E nesse tempo que Paulo foi em Éfeso, ele recebeu uma visita daqueles da família de Cloé, como diz a palavra, e ali eles conversaram com Paulo e relataram algumas situações que haviam na igreja de Corinto. E aqui começa a nossa pregação. Paulo recebeu essa visita, a palavra nos conta que eles chegaram e anunciaram que havia alguns problemas na igreja de Corinto. Então Paulo começou a receber essa mensagem deles. Aleluia. E Paulo, irmãos, temos que conjecturar um pouquinho. Imaginei que Paulo falou: não tem problema, vou escrever uma carta para eles, aleluia. E você leva corrigindo tudo isso. Creio eu que falaram assim para Paulo: peraí, Paulo, existe um problema. O maior problema na igreja de Corinto não são os erros da terra, não estão aceitando mais o seu ministério lá. Creio que Paulo dá um pulo para trás. Como assim não estão aceitando? Eles começaram a falar: Paulo, não há um problema. Tem gente que fala que é de Apolo, tem gente que fala que é de Paulo, tem gente que fala que é de Pedro, tem gente que fala que é de Cristo. Aleluia. Por isso nós começamos a ler, irmãos, Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo fez questão de dizer: olha, eu sou apóstolo, não por vontade de homens, mas pela vontade de Deus. Paulo fez questão de dizer isso para os irmãos confortarem seus corações. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele diz lá em 3:1: começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos como alguns de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Olha o que Paulo disse mais aos Coríntios na segunda carta: não estamos retirando o nosso afeto de vós, vós estáis retirando o afeto de vós de nós. Irmãos, pode parecer loucura, mas o ministério de Paulo jamais foi bem aceito em Corinto. Paulo não estava sendo bem querido. E se você estudar as Escrituras, o Senhor vai te revelar por quê. Um homem eloquente na palavra, um homem conhecedor das Escrituras, mas conhecia até o batismo de João, não tinha experiência com o Senhor. Ele conheceu o que ele ouviu falar, ele conhecia os profetas, ele conhecia a lei, aleluia. Ele conhecia tudo que falava do batismo de João, mas ele não conhecia nada mais além disso. Ele não tinha intimidade com o Espírito, ele não tinha uma coisa que é a coisa mais importante das coisas, ele não tinha o Espírito da revelação da palavra do Senhor. E ele foi para Corinto.
Esse Apolo, que conhecia os profetas, conhecia Moisés, conhecia o batismo de João, um pouco instruído por Priscila e Áquila, foi para Corinto. Chegando lá, começou o rebuliço. O que aconteceu? Era eloquente e poderoso nas Escrituras. A igreja começou a gostar de Apolo. A igreja começou a amar Apolo, por quê? Apolo não tinha o poder da revelação do Senhor. Apolo tinha conhecimento bíblico somente. Então Apolo começava a pregar sobre os profetas, sobre que Jesus tinha que ser o Cristo, por causa disso, por causa daquilo. Isaías profetizou assim, Moisés disse assim, e eles começaram a gostar de Apolo. Mas a primeira carta de Paulo aos Coríntios mostra que isso começou a se tornar um problema em Corinto. Começou a haver uma divisão dentro da igreja, porque, olha, eu sou de Apolo. Aí tinha alguns que preservavam, aleluias, eu sou de Paulo. Aí Paulo, figuradamente, ele diz na carta de Coríntios, aleluias, eu usei essas coisas a mim e Apolo, para que vocês entendam algumas coisas. Paulo citou Pedro e citou Jesus ali, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, sou de Cristo, somente para não deixar, aleluia, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, somente para não deixar aquela rinha, aleluia. Estava mais do que provado que a igreja de Corinto era dividida entre Apolo e entre Paulo, aleluia. Então, irmãos, Paulo, nessa preocupação, você pode ver que até o capítulo 4, ele começa a falar sobre correções, antes, uma preparação anterior, para que ele comece a falar dos problemas de Corinto. Problema de moralidade, problema com a ceia, problema com o espiritual, problema com profecia, problema com tudo quanto é coisa. Mas Paulo primeiro precisou trazer uma revelação para a igreja de Corinto, porque se eles permanecessem nessa divisão, jamais Paulo poderia corrigir, porque eles preferiam Apolo. E Apolo, queira ou não, goste ou não, ele não tinha a revelação do Senhor. Mas como é que você pode dizer? Eu vou dizer uma coisa, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo já estava cansado da rejeição. Paulo fala assim, olha, escuta aqui, igreja de Corinto, ainda que eu preciso me gloriar, não me gloriarei em mim, mas você tem que me gloriar sobre uma coisa. Há 14 anos eu não sei um homem sem o corpo, fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu. Lá ele ouviu coisas inefáveis, coisas que não é lícito dizer ao homem, aleluia. Mas ainda assim, o Senhor depois do espinho na carne, e eu disse, Senhor, tira esse espinho. E Deus falou assim, pela grandeza da revelação, fica com ele. Aleluia. Então é mais do que provado que Paulo conhecia a Bíblia lá no céu. Paulo ouviu coisas sobre a obra lá de cima. Paulo ouviu os cantos. Paulo ouviu de boca com boca. Paulo tinha uma revelação. Quem lê as cartas de Paulo a todas as igrejas, quando o Senhor começa a revelar os mistérios, ele fica assombrado. Porque o próprio Pedro diz que nem lembra aquelas vezes que pediu que Paulo escrevia as igrejas. Mas aí, irmãos, nós precisamos entender o que o Senhor quer falar para nós esta noite. Vamos voltar a ler o que nós lemos aqui. Olha, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Paulo defendendo o ministério, falando, olha, foi Deus que me chamou, não foi outro. A igreja de Deus que está em Corinto, ele direcionou uma carta a uma igreja. Aos santificados em Cristo, se aceitou Jesus, o sangue dele te lavou, você tem que estar santificado. Aí ele fala de novo, aos chamados para ser santos. Oh, peraí, agora Paulo pôs uma exceção. A minha carta é endereçada para quem é chamado para ser santo. Mas o que isso quer dizer? Todos nós, independente de cargo, função, postura, conhecimento, somos chamados para ser santos. E olha o que mais Paulo fala, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor. Tanto nós aqui na igreja, como a igreja da esquina, como a igreja de cima, todos nós temos um chamado para ser santos. Paulo começa a falar isso. Paulo já começa aqui no prefácio, já anunciar o plano pela frente. E olha o que mais Paulo fala, em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento. Paulo falando isso aí mesmo. Deu para ele dar todo o conhecimento, deu para ele, irmãos, dar toda a palavra, deu para ele contar revelações profundas, deu para ele deixar a igreja fininha, aleluia. Ok, mas o que aconteceu? Veio Apolo com o conhecimento dele, sem revelação da palavra, aleluias, e não conseguiu preservar aquilo. Houve a divisão, porque, irmãos, mais para frente nós vamos ler aqui, as coisas espirituais discernem das coisas naturais. O que é espiritual discerne do que é natural. É impossível uma pessoa espiritual ter comunhão com uma natural. Elas não se aceitam. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, irmãos, Paulo começou a redigir a sua carta para tentar preparar a igreja para receber a correção que ele tinha para dar. Como o João falou.
que Paulo diz: que nenhum dom nos falta. Paulo diz para ele: olha, eu dei todo o conhecimento, dei toda a palavra, vocês receberam todos os dons. Tanto é que lá na frente você vê que ela tinha problemas com dons, né? As pessoas não sabiam como se comportar com profecias e revelações da igreja. Havia dom espiritual, era uma igreja pentecostal, como nós dizemos hoje. Mas ainda assim, aleluias, havia algumas diferenças. E Paulo, aleluias, continuou dizendo: olha, não falta nenhum dom, e vocês aguardando a revelação do nosso Senhor, qual nos confirmará também até o fim para ser irrepreensíveis. Ele pedia: olha, eu creio que Jesus vai preservar vocês irrepreensíveis até a vida dele. Aleluias. E ele fala mais: olha, fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho. Paulo estava ali já intercedendo logo no prefácio: olha, eu sei que Deus é fiel, ainda que haja problemas, ainda que haja erros, ainda que haja divisões, eu sei que Deus é fiel para preservar todos nós. Aleluia, com comunhão do seu Filho. Aleluia. Então, no versículo 10, começa o mistério de Deus. Rogo-vos, porém, irmãos, que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido, no mesmo parecer. Sentido é o caminho, né, irmão? Olha que coisa linda. No mesmo sentido. Jesus é o caminho, é o único caminho, então todo mundo tem que andar nesse sentido. Se essa é a estrada de Jesus que vai para o céu, todo mundo tem que andar junto, de mão dada. Se eu andar para cá, ou eu andar para cá, e alguém andar para lá, não é o mesmo sentido. E alguém está indo para o céu, outro não. Então Paulo já estava voltando: olha, espera aí. Vocês estão no sentido, alguém está indo no sentido contrário. Vocês têm que pensar do mesmo jeito, do mesmo parecer. Todos têm que imaginar a mesma coisa sobre um determinado assunto. Não podemos ter divisões contrassensos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Irmãos, se é o mesmo Espírito, aleluia, que habita em nós, e há diferença de Espírito. Um é natural e o outro é espiritual. Não pode haver, aleluia, não pode haver pareceres diferentes na igreja do Senhor. Porque, irmão, se eu vou para um lado e o irmão vai para o outro, nós não temos o mesmo Espírito. Aleluia. Ô Jeová. Olha o que ele disse: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Olha o que Paulo disse para eles, cara. Está querendo se dividir? Paulo foi crucificado por vós, foste vós batizados em nome de Paulo. Olha, nem sei se batizei alguém, batizei um outro aí, mas não fui chamado para batizar, fui chamado para evangelizar, e não com sabedoria de homem. Aleluia. Paulo disse: não fui chamado para batizar com sabedoria de homens. Aleluia. E ele disse mais: pois a palavra da cruz, a qual eu prego. Paulo no Coríntios começa a citar que ele prega muito a palavra da cruz. Aleluia. Ele diz assim: é loucura para os que perecem, mas para os salvos é poder de Deus. Veja que Paulo já estava mencionando: olha, tem palavras que eu escrevo, aleluia, que para alguns é loucura, e esses são os que perecem. Mas a palavra da cruz que eu prego, aleluia, essa é poder de Deus.